Bem-vindos ao FAPA Podcast, nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele, como sempre, aqui do meu lado. Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês bem sabem, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. É isso aí, amigão. Último episódio da temporada, hein? O que você me fala? Você viu só? Contrariando todas as estatísticas. Tudo que dava pra... Passamos de 2 episódios? Cara, deu certo. Foi. 50 episódios, meu amigo. Pois é. Show. E se vai ter o mais, eu não vou deixar pro final pra descobrir. Ou não. Quem chegar até o final do episódio vai É descobrir. isso aí. Bom, e pra fechar com chave de ouro, quem a gente trouxe aí? Ia falar 2 feras, né? Viu, Vitão? E falaram ainda que um deles, além de todo o conhecimento sobre o tema, ainda vai arriscar fortemente nosso cargo. Eu tô preocupado. Tô preocupado. Pode ser que a segunda temporada chegue muito mudada, né? Inclusive com outros hosts, né? Vamos lá. Bom, Adão, comece te apresentando, depois nós deixamos pro cara que... É o artista, né? O artista. Vamos deixar lá. Então, obrigado pelo convite, né? Por estar aqui, a gente fica muito feliz nesse momento. Então, o pessoal fala o nome completo, né? Adão Luiz Tachechen Filho. Eu sou engenheiro agrícola e engenheiro de segurança do trabalho. E estou fazendo parte do time da Agrária há 1 ano e meio. Mas já são 23 anos de armazenagem de grãos. Legal, tem uma trajetória boa, então. Dá pra apertar um pouco. Esse vai Tem longe. umas histórias para contar também. Meu amigo, vamos lá. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Então, eu me chamo Marcelo Narlock Vec, faço parte do time da Agrária Unidade Guarapuava, na coordenação da Unidade Guarapuava. Já fazem 14 anos que estou na Agrária, né? Entrei na unidade de óleo e farelo, depois indústria de milho, fábrica de ração e agora a gente está na armazenagem de grãos aí na unidade 277, no entreposto de Guarapuava. E a apresentação de locução de rádio, como que era? Isso daí é uma história do passado, né? Então, eu aposentei esse lado artístico, mas já fizemos algumas coisas nesse sentido. E depois que o meu colega Silvio Santos faleceu, né? Então, resolvi aposentar esse lado. Tá certo. Em homenagem a ele, Em homenagem, né? exatamente. Tá certo. Tomara que o Felipão coloque autotune nas nossas vozes, senão deu ruim pra nós. Vai ter que pôr, vai ter que. Bom, meus amigos, a gente chamou vocês aqui justamente... E olha que poético que ficou, né? Porque o recebimento em entregas do grão para o produtor é onde fecha a safra, né? Dali para frente ele só tem que comercializar, né? Mas vocês são os responsáveis hoje por pegar todo aquele trabalho que o cara teve lá do comecinho e suado, arriscando contra o tempo, pegar tudo isso, receber e tem que cuidar. Porque o cara suou para entregar ali, ele vai ter que... Agora vocês vão suar para cuidar, né, desse processo. Eu queria que a gente começasse falando assim, para quem nunca nem viu uma recepção. O que é? Como que é? Que bicho que é esse? Do que vive? Como que é isso aí? Se a gente pudesse... Então, vamos tentar passar por etapas, né? Então, o nosso trabalho ele começa quando faz a calagem do caminhão. A partir da calagem, essa amostra entra para classificação. Classificação é um trabalho que aqui na Agrária também já começa um diferencial da empresa, né? Na verdade, é uma classificação, vamos dizer assim, às cegas. O produto recebe um código, quem está lá dentro recebeu essa amostra não sabe quem é o produtor. Então esse código acompanha essa amostra até o final do processo e em caso de dúvida a gente tem uma amostra guardada para poder tirar a dúvida do produtor, né? Em alguns casos, até quando destoa muito algum dos quesitos de classificação aí, a gente acaba fazendo um registro fotográfico e também entrando em contato com o cooperado para que possa vir olhar o que aconteceu naquele determinado, ou seja, naquela carga ou um determinado talhão específico da propriedade, né? Então, calando, a gente manda para a mesa de classificação, o nosso pessoal faz a qualidade. A gente fala, quando fala em padrão de produto, né? A gente fala em soja hoje 14% de umidade, 1% de impureza e até 8% de avariados. Milho já muda, né? Milho, quando a gente fala no mercado nacional, aí, a gente fala em 14% de umidade, 1% de impureza e 6% de ardido e ou avariado. Quando fala de cevada, trigo, aí já cai para 13%, né? A 1% de impureza e também fica nos 6% aí os demais defeitos. Então, e também que a gente fala, né? O milho, quando a gente muda para padrão exportação, ele muda também a forma de mandar ele.
Ele pode ser com 14,5 de umidade, com 1,5 de impurezas, e porém o avariado ele cai para 5 daí, no caso da exportação. Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, qual vai ser o destino, para onde a gente vai mandar, e é assim que a gente trabalha com relação aos parâmetros de classificação, né? Uhum. E outro diferencial que a Grar tem também é que a gente fala que a gente não tem somente um produto, né? A gente chegou aí, na safra de inverno, a gente chega a trabalhar, às vezes até no caso do Guarapuava, né, Marcelo? Foram 17 segregações simultâneas no recebimento de uma safra. Então, quando a gente fala também de safra de verão, quando muita gente fala em milho e soja, a gente tem milho, GMO, soja, GMO. Aí tem algumas variedades de milho específico para atender alguns clientes, né? Então a gente acaba segregando por variedade também. Então o nosso trabalho sempre ele fica um pouco mais complicado para a gente poder segregar e atender o cooperado na demanda dele, que é aquela do dia, né? Quando colhe, precisa do caminhão de volta na lavoura, senão para tudo lá, né? Então, Sim. de onde termina o trabalho desses comentários, o nosso está Tá apenas começando. Mas você falou sobre segregação, mas é relativamente tranquilo isso. Então, o produto hoje é só milho, por exemplo. Da manhã só soja, do outro dia só milho GMO Free. É isso que vocês fazem? Nada, não, e chega uma carga de cada um, né? Nada chega fora de sequência. Eu tô brincando isso, porque quando quem tá ouvindo, de repente, fala, não, então, chega milho só recebe em determinada época ou determinada, não, segundas e quartas milho, por exemplo. Quintas, terças e quintas vai soja e tal. Mas não, né? Porque isso chega, cada carga pode entrar para segregação diferente dessa aí. Na verdade, isso que a gente tem falado, né? A gente tem, além de tudo isso que eu já comentei com você, a gente tem a unidade multigrãos, né? Aqui na Vitória, que ainda recebe feijão, trigo murisco, carinata. Então, assim, tem N produtos que a gente trabalha que às vezes nem é de conhecimento de outras empresas. Uhum. Muita gente fala também, né? Por exemplo, milho é milho e soja é soja. Aham. Mas na verdade a gente sabe que não é assim que funciona, né? Como o Adão comentou, as segregações elas existem e elas fazem parte do grande desafio que a gente tem no dia a dia da safra. Eu vejo que este hoje, pensando em unidade de armazenagem, um dos maiores desafios é a segregação, né? Porque além de segregar desde a pista de classificação, onde você vai coletar uma amostra, nós temos que segregar secador, segregar moega, onde vai descarregar, para depois segregar secador, para depois segregar silo. Então o negócio ele vai ganhando um corpo, né? Então, como eu falei, né, milho é milho. Nesse caso, para nós, depende, né? Depende de qual é a segregação, qual a variedade, qual a faixa de umidade que entra, para qual finalidade. Se é um milho free, a gente tem que ter o cuidado para não ter a contaminação cruzada com o milho transgênico. Então, isso vai desde o momento que o caminhão entrou na portaria até o momento em que o produto, depois de armazenado e padronizado, está saindo, seja para uma indústria ou seja para um cliente externo, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem dentro de uma unidade de armazenagem. Dentro do comentário do Marcelo é importante a gente frisar, né? Que além de receber toda essa segregação do produto do cooperado, a gente tem a outra ponta dos clientes, o cliente externo e o nosso cliente interno, né, as indústrias. Então, no determinado horário do dia, você tem que mandar uma produção de cevada para ir para a maltaria, mas você não pode parar a recepção do cooperado. Então, além disso, também tem a cevada importada que chega no porto, também vem para a nossa unidade. Não tem como a gente parar, porque ela faz parte do blend para atender o cliente, então tudo é simultâneo. Uhum. E vivendo o momento atual agora, a gente já está com a safra de inverno já planejada, já está inclusive executando esse planejamento para poder abrir espaço para receber ela. E, simultâneo, a gente já está trabalhando com o planejamento da safra de verão. Já estamos pensando lá no final de janeiro, início de fevereiro, onde já estamos pensando na safra de verão. Safra de verão que sequer foi pro campo ainda, né? Veja que curioso. Então, é assim que funciona. Na verdade, um tempo você falava entre safra, mas hoje a armazenagem de grãos já não existe Não mais. existe mais. Então, você está chegando um produto, saindo outro, a gente está limpando um lado do granileiro, talvez do outro já está caindo produto, e assim que é o nosso dia a dia. Adão, mas já que está sendo planejado desde já essa safra, existe então a previsibilidade de quando vai chegar tal volume de produtos ou não? Ou como é feita essa previsibilidade? Na verdade, a gente conta com a parceria da FAPA, né? A FAPA, ela passa para nós, através do planejamento que os agrônomos fizeram com o cooperado, e isso é fácil de prever, né? Quando você fala em cooperado, a gente fala, a FAPA passa o número de plantio, os hectares aproximados, a gente tem a média dos últimos anos, a gente trabalha em cima de médias, né? Porém, daí a gente tem alguma coisa de cliente externo também e fomento, né? Então, esse aí que varia e é onde a gente acaba fazendo as pequenas adaptações para poder atender a demanda naquele momento. Então, esse a gente está falando de chegar produto lá, né? E aí você falou, Adão, a gente faz a calagem, que é uma coleta de amostras, né? Isso. E dali para frente
Então, tendo essa amostra classificada, vocês vão falar, isso aqui, vai lá. Dali para frente, para onde que vai essa? Aí que vai. O próximo passo seria a moega, né? Então, descendo na moega, a gente já destinou o produto para a moega, onde vai segregar um determinado secador, né? Geralmente o produto chega úmido, exceto soja, né? Soja é mais tranquilo que algumas coisas chega seco. Aí só vai para pré-limpeza e já encaminha para um silo. E no caso de umidade, passa por um secador, passa por uma pós-limpeza para daí destinar o silo ou graneleiro, né? A gente tem as duas modalidades aqui na agrária. Então, a gente tem aproximadamente 1.270.000 toneladas de capacidade estática, das quais, nesse último ano, a gente teve a maior ocupação histórica desses espaços no tempo da agrária. Então, batemos o recorde de armazenamento desse último ano. Caramba, quanto que foi? Só Na verdade, a gente chegou a ter o estoque aí em 960.000 toneladas. 80 e tantos por cento da capacidade. Isso, da capacidade total da agrária. É coisa, hein? Só Então, para contribuir com esse tópico aí de armazenagem, né? Só a unidade Guarapuava tem uma capacidade estática de 765.000 toneladas de armazenagem. E nessa safra chegou um momento que a gente tinha mais de 600.000 toneladas armazenadas na unidade Guarapuava no momento de safra de verão. Essa última safra de verão agora foi a safra recorde Isso. de volume em que a unidade recebeu. Nós recebemos só de cooperado aproximadamente 290.000 toneladas entre milho e soja, só de cooperado, fora os outros produtos que vêm, por exemplo, a indústria de óleo. Nessa safra, a unidade Guarapuava, de janeiro a final de abril, recebeu mais de 600.000 toneladas só nesse intervalo aí de safra de verão. Então é um volume muito grande, é um giro muito grande. Nós tivemos períodos de safra em que a gente recebeu mais de 14.000 toneladas no mesmo dia. Então, 14.000 toneladas, a gente faz a conta ali em números de caminhões, até um número que a gente passa para a nossa equipe no final da safra, né? A gente costuma converter isso em fila de caminhão. Quantos quilômetros isso daria de fila se a gente fizesse para fazer uma comparação, porque às vezes a pessoa está tão acostumada no dia a dia ali da safra a estar recebendo que ela não para pensar o tamanho do volume, o tamanho da responsabilidade que é aquele momento, né, que está exigindo. Então a gente fez uma conta aí rápida, se fosse tudo caminhão carreta LS, só nesse período nós havíamos recebido mais de 330 quilômetros de fila de caminhão, um atrás do outro, se fosse pensar na entrada da safra. Né? Então é volume, é uma movimentação muito... num período de tempo ali curto, mas num volume muito alto. Né? Então, geograficamente falando, nós estamos no centro do estado, em Guarapuava, né? Se nós fizéssemos 330 quilômetros, é quase daqui ao Porto de Paranaguá, de fila, se fosse um único dia e tal. Sim. É coisa, hein? é coisa para um dedéu. Então, assim, né? Quando a gente fala, o produto chegou no silo, acabou o trabalho, não, continua. Então, a gente fala, quando você fala grão ser vivo, né? Tá lá, então, o que acontece? A partir desse momento, a gente tem que começar a entrar com aeração para resfriar esse produto, poder deixar mais tempo armazenado. Acompanhamento, né? Praticamente diário de termometria, temperatura oscila, o grão está respirando. Inclusive, a gente tem que cuidar também com relação a pragas, né? Insetos na armazenagem. Então, tudo isso aí é um trabalho que a gente conduz durante o ano todo para poder manter a qualidade desse produto. E agora a gente já entendeu então todo o processo, né, de recebimento, joga para a moega e ali depende da necessidade do tratamento e vai para o silo. Eu queria que a gente começasse agora a falar um pouco dos desafios, né? Porque isso aí é bonitinho, né? Chegou o caminhão lá, descarregou e foi para o silo. Beleza. Mas a gente vê um monte de desafios para vocês aí. O Adão tem pouco cabelo na cabeça, não deve ser à toa, né? Vamos dizer que o tempo não foi muito generoso com relação ao cabelo, Foi né? a cobrança dos 23 anos de experiência, né? Então, isso aí que a gente fala, de perder os cabelos já não tem perigo mais. Mas assim, ó, o que a gente fala é justamente isso que a gente comentou, né? Então, falando assim, ó, a gente retomando aquela ideia que eu tinha comentado aí do que a gente vai planejar, pensando na próxima safra, o que a gente vai aumentar, para onde vai destinar o produto, também já envolve esse planejamento, né? Se eu coloco num graneleiro, eu sei que vou demorar mais tempo para tirar depois. Então, quando a gente fala limpeza de um silo graneleiro, você pode levar aí até 40, 50 dias, conforme o tamanho de uma célula, para você poder esvaziar. Porque tem os imprevistos também, né? Como a gente fala. A gente tem que estar em contato direto com logística, com comercial. Então, tudo isso tem que ser refinado a ponto de que chegue na determinada data que a gente precisa estar com aquele espaço livre para poder pôr outro produto, tem que estar disponível, né? Então, tudo isso aí
É muita conversa. Uhum. E além do que, a gente busca as oportunidades, né? A gente agora, com o tamanho que a gente tem, que comentamos da capacidade estática, a gente consegue buscar as oportunidades com o comercial para poder vender no melhor momento, agregando preço para o cooperado, né? Sim. Então, quando você tem as oportunidades, por exemplo, agora a gente teve um diferencial na negociação de milho aí, que agregou R$ 2 em saco para o produtor. Olha aí. Porém, o período de embarque é setembro e outubro, que para Uhum. nós já complica, que setembro e outubro já pode estar chegando alguma coisa de lavoura de inverno aí. Uhum, uhum. Você comentou alguns desafios, Adão. E aí, nós, por exemplo, somos bastante questionados e estamos nos preparando para uma safra de inverno que já está acontecendo, né? Mas uma safra de verão numa situação de El Niño, né? Isso para armazenagem, para recepção, muda alguma coisa? Ah, muda, né? A qualidade é aquilo que a gente fala. Quanto mais produto você tiver com diferença de qualidade, mais segregações tem que abrir. Então a gente faz reuniões diárias. No período de safra, a gente está em contato com uma maltaria, ou seja, moinho de trigo também, né? Que a gente tem que atender a especificação que eles vão precisar lá na frente. Em tendo problema de qualidade, ali muda todo o planejamento. Então a gente tem que atender aquela demanda naquele momento. E é por isso que é importante. Até se o Marcelo quiser comentar um pouco mais, ele que está em frente desse processo aí, acho que é legal comentar como funciona o nosso dia a dia de uma safra. Então, essa tua pergunta relacionada a El Niño, né? A gente vem fazendo um planejamento já pensando, inclusive, em contingência para isso, né? A gente está olhando agora para a safra de inverno, que está se Uhum. aproximando. Então, aonde nós podemos ter gargalos em função de El Niño, por exemplo, que seria o nível de talvez micotoxina, então a gente já pensar em como que a gente vai estar analisando isso de uma forma mais rápida. A gente vem fazendo um trabalho de planejamento pré-safra justamente para chegar nesses planos de contingência para que no dia a dia as dificuldades a gente consiga antecipar e trabalhar numa melhor programação para atender isso aí. Porém, a gente sabe que por mais que a gente execute um excelente plano de contingência, nós vamos ter dias de pico de safra e de cada safra é normal a gente ter pico de safra. Então, diríamos assim, tudo depende do que vai vir do campo. Isso já é o começo para nós. A umidade, por exemplo. Se a gente tem um grão com uma umidade intrínseca maior, que ele não secou naturalmente, a gente vai ter uma dificuldade maior para secar. Contrário é aquele grão que está com uma umidade superficial, que a gente chega, o secador já consegue render mais, então dá mais vazão. Então, tudo isso que eu estou comentando com vocês é item de planejamento pré-safra, né? E aí, pensando nessa tua pergunta do Aninho, pensando para a safra de verão, quando a gente olha as últimas 2 safras de verão, a gente teve qualidade muito boa, tanto de soja quanto de milho. Então, quando vem de um ano de qualidade boa, já flui muito melhor desde a etapa de classificação, descarga e secagem. E quando a gente está falando de um ano em que o produtor está sofrendo ali com questões de qualidade, dificuldade para colheita e tudo mais, vai chegando um certo momento que ele vai colocando a máquina para colher e vai mandando, porque ele tem a janela que ele precisa fazer essa Esse é o colheita. ponto. E a gente vai tendo cada vez mais essa diferença ali para a gente administrar dentro da unidade. Então, por exemplo, milho, né? Vamos pegar milho. Isso pode aumentar, como o Adão bem falou, a segregação de milho. Tá dando um nível de avariado acima de 6%, por exemplo, nós vamos ter que aumentar já de cara uma segregação a mais. Para que lá na frente, quando a gente for expedir isso aqui, a gente não venha a ter problema, né? Então, basicamente, um ano de El Niño com um desafio no campo é um desafio a mais na unidade. Isso não tenho dúvida que isso afeta num desafio maior. Então a equipe tem que estar muito bem preparada, a gente tem que estar treinando antecipadamente, trazendo para a equipe o que vai acontecer, uma certa projeção para isso. A gente não vai conseguir acertar no olho da mosca, mas se a gente conseguir acertar na mosca, por exemplo, ali a gente já consegue ter uma projeção. E aí a gente vai falando, né? Desde espaço, por exemplo. É um trabalho que começa agora, mas pensando em espaço lá na frente. Por mais que a gente tenha uma unidade com uma capacidade de armazenagem estática grande, espaço para nós também é um desafio. Porque daí se começa a abrir segregação em função de especificação, começa a apertar o sapato na questão de espaço. E tudo isso vai movimentando, né? Eu digo assim, que eu costumo dizer que o maior desafio está nessa incógnita do que vai vir do campo para nós, para a gente começar a sentir. E não tem, a gente só começa a sentir isso quando a safra começa a engrenar. Tá? Então a safra vai engrenando, a gente vai começando a sentir isso, e aí ver se que a gente projetou ali em termos está dando certo, se não está. É um dia por vez.
A gente não consegue fazer uma rotina fixa. Hoje nós vamos receber mais milho, amanhã mais soja. Então eu vou deixar 70%, 80% dos secadores para milho e depois eu viro. Não, é muito de momento. Às vezes conversar com o cooperado, pegar o telefone e ligar. Ó, os cooperados que entregaram o maior volume ontem, ligar para eles e perguntar se vai entregar a mesma coisa de ontem, talvez já muda, se já muda a estratégia. Então vai muito do dia a dia mesmo nesse sentido. E que nem a gente comenta, né? Acontece os imprevistos. Então, uma quebra que dê, um elevador que quebra, te para um fluxo. Quando a gente fala em fluxo, tem fluxo de 240 toneladas a hora, tem fluxo de 120. Então, a gente tem de tudo um pouco. Então, quando quebrou um fluxo desse, é aquilo que você deixa de receber numa hora. Se você tem uma manutenção que vai 12 horas, então você já... Olha o impacto disso num dia de recebimento. Então, tudo isso aí a gente tem que ir vivendo no dia a dia. Assim como o produtor revisa as máquinas, quando larga a colheita, quebrou. Daí vai fazer o quê? Tem que consertar e vamos de novo, né? Só que esse meio tempo, quando a gente toma essa decisão do que fazer naquele determinado momento, nos afeta o planejamento de outro dia. Vamos dizer assim, uma quebra, conforme o tamanho dela, pode alterar uma semana de planejamento para frente. E além disso, que eu tinha comentado agora há pouco, né? A gente teve, esse ano, a dificuldade foi na safra de verão, com relação à unidade de pinhão. Por que aconteceu? O problema nem era nosso, sim de um cliente nosso, né? Tinha um milho vendido que eles iam retirar, teve uma quebra na unidade dele e ficou uma semana sem retirar o milho que a gente tinha planejado. Ou quando voltou com cadência mais baixa. Então isso aí impactou em termos de logística. Então, quando você não movimenta o produto, aquilo estava planejado, já não aconteceu. Daí a gente tem que buscar o plano B e às vezes o plano C. Então esse tempo de virada do negócio da armazenagem é isso aí. É viver o dia a dia e tomar as decisões que vai propiciar receber o restante da safra. É curioso, né? Porque a armazenagem, né, ela tá praticamente no centro do negócio, né? O Vitão comentou muito bem no começo. Para o produtor, né, a entrega do produto é quase que o final, né? Mas para a unidade, obviamente, é o começo, mas também não termina ali, porque você precisa entregar depois para um outro cliente e tal. E aí você comentou, putz, tá tudo resolvido. Me entregaram no tempo, eu sequei, não tive nenhum problema. Mas, puxa, mas meu cliente deu um problema lá. E aí vai, né, refletindo em todos o restante da cadeia. Então, assim, ó, não tem um dia igual ao outro. Essa é a parte boa. Quem gosta de desafios e gosta de não ter rotina, é só vir para armazenagem, tá tudo certo. Não, é isso aí. Não vai ficar entediado nunca, né? Não tem jeito. Aqui não tem. O planejamento, é que nem eu falei para vocês, por mais que você esteja mais preparado que você esteja, o teu dia pode mudar. E que nem a gente fala também, acho que não pode deixar de frisar também a questão de segurança, né? Segurança do trabalho. A gente tem atividade de risco. Então, a gente passa, a Agrária investe muito na parte de segurança, muito em treinamento. Então, a gente tem essa tranquilidade de poder conduzir a equipe. Mas quando a gente vê a quantidade de tarefas realizadas simultaneamente em unidade armazenadora, o desafio é gigante. Cuidar de pessoas também. Era uma pergunta que eu queria fazer para o Marcelo. Você cuida, acho que, da maior unidade, né, nossa. E quantas pessoas que estão no teu guarda-chuva? E, assim, também é um baita no desafio, lidar com pessoas e com segurança, né? Eu queria saber isso aí, depois eu jogo pro Adão para saber quantas unidades nós temos e quantas teremos também, né? Então, pensando na unidade Guarapuava, né? Sim, hoje, em termos de capacidade de movimentação de grãos, é a maior da cooperativa agrária. Em número de colaboradores também. Hoje, meu quadro está em torno de 260 pessoas efetivos, porém, na safra, ainda nós temos que contratar um pessoal temporário para trabalhar nas estações administrativas e de classificação. Nós havíamos aí, um tempo atrás, a gente ainda tinha trabalho temporário também na operação. Isso, esse ano, a gente fez uma reestruturação de quadro pensando justamente em ganho de produtividade e até mesmo de redução de rotatividade. Então, nós efetivamos o que a gente trabalhava com temporário, a gente acabou efetivando na operação e aumentamos o quadro. Então, efetivos hoje a gente está com 260 colaboradores na unidade Guarapuava. E aí na safra, tanto de inverno quanto de verão, na de inverno um pouquinho mais, a gente passa de 300 pessoas trabalhando conosco nesse período de safra, pensando na unidade, né? Por conta das estações da classificação administrativa que a gente tem que fazer essa contratação aí de mão de obra temporária para nos atender nessa demanda, que é uma explosão ali, nesse pico de demanda. E aí, é claro, né, hoje eu consigo olhar e ver esse gancho que o Adão comentou a respeito de segurança. Por exemplo, comentei de mais de 600 mil toneladas de grãos recebidos de janeiro a abril.
Nós não tivemos nenhum acidente de trabalho nesse período envolvendo recepção de safra, mesmo movimentando toda essa grande quantidade de grãos. É uma atividade de risco, é movimentação de carga, é movimentação de veículo, equipamento, então a gente tem vários procedimentos e muito investimento, isso que o Adão comentou, né? Só a unidade de Guarapuava nos últimos anos foram mais de 8 milhões de reais investidos só em segurança, então isso vem se modernizando muito, então a gente vem acompanhando, né? Por exemplo, normas regulamentadoras sempre estão em revisão, então algo que era praticado lá atrás, quando a unidade foi construída, já não é mais hoje, então isso demanda um investimento, demanda uma adequação, e isso vem colaborando, obviamente, para que a gente tenha uma redução. Mas o mais importante para se ter uma redução de acidente e ter uma atividade segura na safra é a consciência ainda de cada colaborador. É isso que a gente bate bastante na tecla da questão cultura, né? Cultura de segurança, isso ele tem que ser um valor dentro da unidade, dentro da equipe, para que consiga chegar nesse resultado, né? E a gente tem bastante aí ações para atingir esse tipo de resultado. Então, falando de pessoas, falando de acidente, falando da questão de segurança, né? Indicador de acidente, a gente tem nessa linha. E quanto mais pessoas trabalhando numa unidade complexa, maior é esse risco, né? Então, a gente vê bastante ganhos, né? Quando a gente efetiva esse número de colaboradores, a gente baixa esse índice de rotatividade, a gente consegue treinar mais os colaboradores e a gente consegue um ganho e uma percepção de ganho até mesmo para o próprio cooperado, em função de principalmente de descarga, né? O cooperado enxerga muito a questão do tempo de descarga. Então, olhando para colaboradores é fundamental. Hoje a gente não conseguiria fazer o trabalho que a gente faz sem a equipe que a gente tem hoje, o engajamento que a gente tem da equipe hoje. É fundamental. Ô Marcelo, antes que o Adão responda lá, eu tenho a curiosidade. Você tem lá um silo horizontal, não sei se esse é o termo. Eu já ouvi várias vezes o pessoal falar: não, esse é o maior que tem no Paraná, é o maior que tem não sei aonde. É mito? É verdade? Sim, ele é um dos maiores do Brasil, né? Eu não saberia te dizer aqui com debate pronto Sim, qual que é o ranking, qual que é o ranking, mas ele é um dos maiores do Brasil, ele está na frente da BR-277 e ele tem uma capacidade de 277 mil toneladas de armazenagem de grãos ali. Esse armazém ele é dividido em células, né? São 6 células. De um lado, daí tem a parte central dele, onde temos a parte de transporte, e do outro lado são mais 3 células. Então é 3 células de um lado, 3 do outro, são 6 células no total. Cada célula ali tem mais de 40 mil de capacidade, de 40 mil toneladas de capacidade de soja, de armazenagem, né? Até a gente comenta ali, uma célula, por exemplo, cheia de soja, é mais de 80 milhões de reais depositado lá dentro, né? Numa única célula. Então, a responsabilidade que vem por detrás desses números também dá para toda a equipe, né? De saber, primeiro saber o tamanho que é aquele montante e depois cuidar daquilo é o que a gente faz depois que recebe, né? Então, depois que está lá, não acabou a nossa atividade, né? Aí tem todo o cuidado, como o Adão estava comentando, termometria, aeração e outros itens que a gente tem na armazenagem. Você não guarda 80 milhões em casa, né? Guarda. O colchãozinho meu tá alto lá, você não viu? Tá bom. Então tá bom. Então vamos começar por Guarapuava, né? Guarapuava já comentou aqui, tem a unidade armazenadora e a gente atende a indústria de óleo lá, Que fica tá lá em no Guarapuava mesmo também. site, e Grits e Flakes. Aí vindo aqui para a unidade Vitória, a gente tem aí a maltaria, né? E também tem o moinho de trigo, que fica no mesmo site. E aqui da Vitória é importante frisar também que temos a unidade multigrãos, né? Que é aquela que recebe os demais grãos que eu tinha comentado. E a unidade de pinhão são as que já existem hoje. Então a gente já está em fase de terraplanagem, né? Está saindo a unidade de Boa Ventura de São Roque, essa aí já está sendo feita. Inclusive a gente fez uma concepção de projeto novo, que é todo com base zero, já não vai ter espaço confinado, que a gente fala daquele risco de segurança, né? E sim espaço controlado. Então, tudo que for pensado em termos de segurança e agilidade para o cooperado está sendo feito lá. É uma unidade que vai ter 28 mil toneladas de capacidade estática e 10 silos pulmões de 500 toneladas cada um. Então, são 33 mil toneladas de capacidade total. Um novo conceito aí, que inclusive isso vai ser a primeira vez que a Agrária vai ter silos metálicos no site. Então é isso que a gente fala, tudo que a gente fez devido ao custo, né, o silo concreto ele acaba sendo mais caro, porém é mais durável, vamos dizer assim. Mas quando a gente coloca a relação custo-benefício para o momento atual, né, tudo que a gente faz nas unidades armazenadoras a gente tem que tomar cuidado, né? Então, até é importante comentar, né, entra no assunto que é o financeiro, né?
Hoje a gente tem 56 projetos de estudo de melhoria de fluxo e investimento para as unidades armazenadoras. Porém, assim, tudo que a gente fizer e o que a gente investir acaba impactando direto no custo que o cooperado tem Uhum. com a cooperativa. Então, como a gente é uma unidade de negócio, então esse é o desafio da gente, é fazer o melhor projeto naquele momento com o menor custo possível. E como a gente sabe que lá vai ser uma filial que vai ter que girar muito rápido, então viabilizou esse investimento em silo metálico, porque o produto não fica tanto tempo armazenado. No caso de cevada, a gente vai ter que estar transferindo para a maltaria, e os demais produtos vai para as demais indústrias. Então, vai ser uma unidade que vai girar mais rápido o produto. É a característica dela. E tem os projetos futuros, né? Quando a gente fala aí também, a gente quer continuar crescendo. Então, acho que tem um estudo aí para outra unidade em Candói. Então, terminando Boa Ventura, provavelmente a gente vai iniciar a unidade de Candói. Então, isso é o que está planejado a curto prazo, se falando em armazenagem de grãos da cooperativa agrária. Legal, e eu gostei dessa. Era algo que eu não tinha na cabeça, de pensar a unidade para a característica dela, né? Que nem você colocou ali, bom, Boaventura vai ser um negócio mais ligeirão, chega, para e já vem, Então, só para vocês terem né? uma ideia, hoje ela vai ser o nosso maior fluxo de descarga. Da moega até o silo pulmão ou o silo de expedição, ela vai ser um fluxo de 360 toneladas-hora. Então, hoje a gente não tem um fluxo individual nessa capacidade. Olha Então, só. em termos de capacidade de secagem também, a gente já fez tudo, né? E hoje a gente vai ter, hoje o máximo que ela vai estar trabalhando, mesmo em pico de safra, com secagem, por exemplo, ela vai atingir 16, 17 horas de operação. Então ela não vai precisar trabalhar 24 horas. É uma unidade que vai atender os cooperados e de uma forma muito rápida e segura, né? Uhum. Que Seguro, a gente claro. fala, a partir do que a gente pensou em todos os detalhes disso aí, então a gente mitigou os riscos e tentou trabalhar de uma forma em que o cooperado, esse sim vai voltar contente para casa, porque o tempo de descarga lá, pelo menos no início, né? A gente quer continuar crescendo, queremos novos cooperados também, né? Uhum. Porém, nesse momento atual, o que a gente tem planejado e o que a gente viu aí, para os próximos 3 anos, é uma filial que vai ser muito rápida, em termos de descarga, embarques, etc. Então, é tudo planejado com um novo conceito aí que a gente vai tentar trazer para as demais unidades também, na medida do possível. Aquilo que eu falei, né? Os investimentos vão estar acontecendo, porém tem que ser gradativo, porque o dinheiro não é infinito, né? Pois é, se tivesse dinheiro finito, fazia pareio para todo mundo, né? Mas E na verdade aquilo que a gente fala, né? O custo da armazenagem, apesar de que, eu comentei, a gente movimenta o ano todo, porém o espaço de pico ele é curto, né? Uhum. Então são 30, 40 dias que a gente tem esse déficit de armazenagem, tem um déficit de secagem, então a gente tem que ir mitigando esse gap que a gente tem, porém o custo é gigante, né? Sim. Hoje a gente está falando, o custo aproximado da unidade de Boa Ventura de São Roque é 180 milhões de reais. Olha, vai. Então, que nem só na pegada do colchão. Não, é só no colchão do Vitão ali. Não de solteiro, né? De casal é um pouco mais. Então vamos lá. Ô, Marcelo, na unidade Guarapuava, pelo menos, eu sei que passa, se não dentro, próximo à ferrovia. Você consegue aproveitar de alguma forma, não? Sim. Então, lá é mais um modal que a gente tem, né? Nós operamos a ferrovia praticamente o ano todo. Nós trazemos comercial de originação para a indústria de óleo. Eles fazem a originação de soja na região oeste do Paraná e vem via vagão para nós descarregamos, nós movimentamos de descarga aproximadamente umas 200 mil toneladas de soja por ano de descarga em ferrovia. A gente está fazendo também expedição via ferrovia, né? Então a ferrovia passa dentro, isso é uma grande vantagem, digamos assim, estratégica nossa, a gente tem isso, né? E a gente tem iniciado algumas operações, inclusive, para aproveitar mais essa modalidade que a gente tem dentro, né? Então, lá na ferrovia, nós temos uma pera ferroviária, né? Aqui que seria a pera? É um contorno que a própria via férrea faz, né? Nós temos essa facilidade, porque pode fazer todo o giro e também deixar a locomotiva e os vagões. A gente opera esses vagões com um trator, então a locomotiva ela deixa os vagões lá e o nosso trator faz essa operação. E aí faz a descarga ou o carregamento, a gente tem uma tulha, essa tulha cabe em 1.000 toneladas de produto e a gente pode fazer a descarga também
nesse terminal. A gente está fazendo algumas melhorias no terminal também, puxando alguns projetos, inclusive dentro desses projetos que o Adão comentou, mapeado, um deles é ferrovia, pensando em aumentar a nossa performance, inclusive para tanto embarque quanto recepção. A gente recebe cevada, a gente recebe por lá quando vem de Porto, a gente consegue receber, a gente expede soja, já expedimos milho, já foi usado também para expedição de farelo de soja, então a gente tem uma utilização o ano todo do nosso terminal E ferroviário. tem alguma dificuldade, algum benefício frente a um caminhão? Chegou um caminhão ou chegou um vagão? Claro, imagino que tem as suas particularidades, mas quais seriam assim, as principais diferenças, principais semelhanças? Quando chega um caminhão, quando chega um vagão lá para você trabalhar? Operacionalmente falando, o número de interações que você tem com um caminhão frente a um comboio da via férrea. Porque, vamos lá, nós vamos carregar 20 vagões, vamos fazer uma expedição, ou descarregar 20 vagões. Vamos arredondar que esses 20 vagões, 50 toneladas cada vagão, é 1.000 toneladas que nós vamos movimentar. E é 50, é mais ou menos esse É, número. mais ou menos esse número que a gente trabalha, 50, 60, depende muito ali do tipo Do do material. vagão e para onde que vai e de onde que vem também, né? Mas vamos lá, arredondando para 1.000 toneladas, nós teríamos mais de 20 caminhões para atender esse número de 1.000 toneladas. Então seriam 20 vezes, vamos arredondar para 25, 25 vezes que chegaria um motorista na portaria, 25 motoristas? 25 motoristas, 25 interações de marcação, 25 pessoas que estariam lá no pátio esperando, aí para ser chamado para entrar no pátio, para descarregar. Então, operacionalmente, a gente falando nesse sentido, quando a gente olha para um comboio, é um comboio. Esse comboio ele chega numa única vez, a gente executa as pesagens, faz a classificação, faz a descarga ou carregamento e depois libera. Então, em termos de interações e números de movimentação e espera, a gente vê que o férreo ele tem essa vantagem justamente por ter reduzir isso, né? A movimentação em si de produto vai ser a mesma, né? Descarga, vamos ter que descarregar, vamos ter que transportar, mas a gente ganha em eficiência nesse sentido, né? E até mesmo pensando em situações onde que o frete, em alguns momentos, está difícil, né? Está difícil originar o frete, originar caminhão, né? Fazer essa gestão. Então, isso também se torna uma ferramenta que a gente tem. Não que também seja fácil. Não é algo assim, então chegou lá é muito mais fácil. Não, ele tem suas particularidades, mas pensando do ponto de vista onde a gente olha para o motorista, onde a gente enxerga todo esse fluxo, desde a entrada da portaria até a descarga e voltar e classificar, a gente tem alguns benefícios também, né? Então é um processo distinto, né? E que a gente consegue operar. Mas ele, na verdade, é um ganho logístico, né? Um ganho em frete, né? Esse é o que é o principal vantagem hoje da ferrovia perante aos caminhões. Então, acho que esse é o diferencial também que a gente tem. E a gente acaba, isso que a gente comenta aí, aquela interação que eu comentei anteriormente com logística e comercial, né? Por exemplo, uma operação de vagão que a gente fez, a gente acabou diluindo o frete que a gente teve de pinhão no período de safra devido a transferir produto. Então a gente trouxe o produto, teve um custo que agregou de trazer do pinhão para Guarapuava, que seria um contra-frete, e esse frete logístico acabou diluindo esse custo. Então a gente ainda conseguiu manter os mesmos níveis de preço com relação à movimentação do produto, né? Então é um ganho para a cooperativa agrária nesse sentido também. E só a título de curiosidade, né, a movimentação de vagão, isso é bem operacional, mas a gente sempre que a gente comenta, o pessoal fica curioso. Nós operamos o vagão com um trator. Então a locomotiva deixa o comboio de 20 vagões e esse nosso trator, ele é um trator potente que ele consegue puxar 20 vagões carregados. Então ele puxa esses 20 vagões carregados, faz um corte quando está para fazer a pesagem, a gente faz o corte de 10 em 10, mas ele consegue puxar 20 vagões carregados para fazer esse trabalho, né? Então, porque a gente não tem uma locomotiva e a locomotiva não fica esperando, né? Então tem toda essa... Tem empresas que puxam com trator, tem empresas que puxam com um sistema de guincho, então assim varia, né? Você que é o pesquisador de mecanização, agora você vai calcular para nós qual que é a potência do trator. Sendo 20 vagões, cada vagão com 50 toneladas, tá fácil agora. Daí mais o peso do vagão, 17 toneladas, 50, daí você vai dizer qual que é o torque para nós. Ao final do episódio. Espera aí, deixa eu perguntar pro ChatGPT aqui. Muito bom. Ficou fácil, hein? Essa aí tá mole. Tá tranquilo. Fala um agralizinho, já me resolve, aqueles pequenininhos, né? Pela manivela para funcionar. Mas eu acho que é importante isso que o Adão comentou.
a gente está falando da unidade Guarapuava, mas quando a gente olha para uma safra, né, como ele comentou da questão de frete, soja, pinhão, a gente, eu, o Thiago, que é o coordenador da unidade Pinhão, e o João da unidade Vitória, a gente tem quase que como uma unidade só, né? Porque a gente está olhando a safra de maneira geral. Então, se lá no Pinhão está precisando de espaço e tem em Guarapuava, a gente vai dar um jeito de trazer isso, obviamente que não a qualquer custo, mas pensando já em estratégia lá na frente, para que o Pinhão tenha espaço. Se é ao contrário, da Guarapuava está com um pico de safra apurado, não consegue receber Vitória, tá? Então tem também essa comunicação muito constante com as 3 unidades para fazer esse trabalho acontecer, né? Então, como o Adão comentou, usando o gancho da ferrovia, né, isso a gente viu que aconteceu na safra de inverno do ano passado, onde Guarapuava teve que destinar algumas cargas para Vitória, e também na de verão esse ano com o Pinhão para Guarapuava. Então a gente trabalha muito unido nessa questão aí entre as unidades, né? Essa relação que eu queria que você explorasse um pouquinho mais, por exemplo, Pinhão e Guarapuava não consome cevada, tem que trazer para cá para processar, né? Como que vocês... Porque em certo momento o Pinhão vai ter que segurar um pouco de cevada, porque aqui tá cheio. Como que vocês lidam com esse balanço, né? Eu acho que vem muito no que você estava já comentando, né? A gente segue uma programação. Dentro da gerência, o Adão pode explicar isso? Isso, a gente tem a figura do PCP, né? Quem controla esses números todos. Então a gente tem hoje 3 pessoas envolvidas com esse planejamento. Tem uma pessoa dedicada somente ao site Vitória. Aquilo que eu falo para vocês, que Vitória é um pouco mais complexo, porque sempre tem o porto envolvido, né? E o porto, chegou o navio, a gente tem que descarregar. Não tem jeito. Não Não tem fica outra. esperando Chegou lá o o navio, navio? fica esperando. Não tem jeito. Né? Ele não espera nada. E o que ele fala assim? O custo envolvido, quando a gente fala em operação do navio, é diferente, né? Então, pode chegar a custar um navio aí até $30 mil um dia parado. Nossa. Então, tem navio de 10 para frente. Né? E quando a gente fala num navio, antes a gente trazia navios de porte menores, mas devido ao ganho de frete, isso que eu falo para vocês, o ganho logístico, ele traz desafios para a gente. Então, hoje a gente chegou a movimentar navios de 30, 40, e agora o próximo está planejado, são 62 mil toneladas de cevada que está chegando no porto. Então, você imagina, isso aí, ela opera lá, um navio desse, se o clima estiver bem, 2 dias está descarregado. Então, em 2 dias a gente transfere parte dessa carga para armazéns que são prestadores de serviço para nós no porto, mas tem muito disso que já tem que subir para o caminhão e vir descarregar aqui ou Vitória ou Guarapuava. Então, esse PCP que eu estava comentando, então tem um que é dedicado à Vitória por causa desse motivo, e o outro está olhando todo. Então, o outro PCP que a gente fala, ele fica destinado mais a Guarapuava e Pinhão. Pinhão é o que a gente fala, né? Ela é uma unidade que hoje, se eu levasse cevada para lá, por mais que fique um tempo X armazenada, a conta não fecha. Então, Pinhão para levar cevada é descartada. Então, eu tenho que passar hoje, a conta é a seguinte, 40 dias de armazenagem em Guarapuava, já pago o custo que é a armazenagem do porto. Então, se a maltaria não for consumir dentro de 60 dias, por exemplo, então já compensa eu trazer produto para Guarapuava, que a perna de frete mais o custo do porto está pago. Então, que nem eu falei para vocês, né? Não é muito fácil a nossa rotina, não existe rotina, na verdade. Então, tudo que chega a gente tem que destinar. E esse planejamento tem aquilo que eu comentei de novo, volto a frisar. É atendimento às indústrias, é atendimento ao cooperado, é safra, tudo está rodando, e a gente só vê, às vezes o cooperado está vendo aquela pontinha que é dele, né? Está vendo a fila de descarga da safra. Mas a gente tem fila de descarga de porto, e assim como a gente tem os embarques também, aquilo que eu falo para vocês. Né? Então, assim, para a gente poder cumprir o planejamento, essa engrenagem tem que estar bem afinada e rodando. Então, realmente é um desafio gigante que a gente tem diariamente para cumprir o que a gente combina. Então, a gente, através disso, a gente vem com melhorias, né, sendo implementado. Nós temos, por exemplo, agora um sistema de agendamento sendo colocado em prática, que já está com o porto, está rodando 100% já. E agora a gente está entrando com as transferências. Transferência entre filiais também está entrando com janela já de descarga. Inclusive, na última safra, a gente já teve um case de sucesso, é importante a gente comentar, né? Que antes tinha conflito dos caminhões que puxavam da lavoura do cooperado com que puxavam essas baldeações das nossas unidades internas. Então, a gente entrou em trabalho junto com a logística aí, a gente acabou contratando uma frota externa para fazer essas baldeações, inclusive com janela diferenciada de descarga. Então, a gente conseguiu também agregar valor cooperado porque diminuiu o custo dele com relação ao frete, né? Porque é aquela história da oferta e demanda. Período de safra, geralmente o frete tem aquele estouro de preço,
justamente pela falta de caminhões. Uhum. Então agora, falando do momento também, né? A gente tem programações de embarque que estão ocorrendo menor do que deveria. O que, que é o impacto disso? É a safrinha que está rodando aí para a parte do oeste e o norte do Paraná. Então isso aí impacta numa menor oferta de caminhões que na região. Né? Então isso a gente tem que, tudo que nem eu falei para você, não existe um dia que não tenha alguma mudança de planejamento ou alteração que você tenha a fazer para vencer aquele dia. E é importante destacar também a questão da nossas unidades, elas também possuem metas, assim como qualquer outra unidade de negócio, né? Então a gente é responsável por uma meta de resultado e uma unidade para trazer resultado, ela tem que girar. Só o estoque armazenado, ele não vai pagar a conta no final, então ele tem que ter o giro. A Uhum. taxa de ocupação, ela é importante, mas o giro é extremamente importante também. Porque vamos supor que se a gente só receba a safra e deixa aquilo armazenado 6 meses, a conta ela começa, o resultado começa a cair, porque nós não vamos estar girando a unidade. E a receita, o recurso que entra na unidade é em função da tarifa de recepção e da tarifa de armazenagem. Basicamente é isso, da onde que a gente recebe. Então, isso que o Adão explicou do PCP é mais como se fosse uma inteligência olhando para tudo isso, para fazer com que as unidades elas consigam girar, né, girar para ter essa movimentação. E a conta ela é fazer esse giro, olhar para essa movimentação e olhar para o espaço, para a próxima safra, aquilo que o Adão comentou, ele vai entrando e vai deixando a conta um pouco mais complexa, né? Mas é fazer esse giro, né? E que nem a gente fala assim, não é só a gente que tem dificuldade, as indústrias também tem, né? Por exemplo, às vezes a gente tem um determinado cliente para atender, com um determinado tipo, que a gente comenta de segregação de uma variedade específica de milho, né? Se eu tenho que atender aquele cliente, aquele milho que eu tenho que mandar para ele. Então eu tenho que parar, às vezes, um recebimento para poder embarcar exatamente aquele milho daquele silo específico. Então é aquilo que a gente monta, o dia a dia da gente é planejamento e tentar executar de uma maneira assertiva para que não prejudique a próxima safra. Aquilo que eu estava Uhum. comentando. Já estamos pensando lá na safra de verão. De inverno a gente está Uhum. executando o que a gente planejou. Uhum. E a de verão começa a ser planejada agora. Mas isso que você está falando traz muita segurança para toda a cadeia, né? Porque se não tem planejamento, as coisas não acontecem a contento, né? O Marcelo, Adão, comentou agora há pouco que, né, o PCP é como se fosse uma inteligência, ou é uma inteligência, né, conectando as pontas. E aí, né, naturalmente me surgiu uma dúvida, e é um termo que se aplica ou se questiona para tudo hoje, né? Puxa, já usa inteligência artificial para isso, para aquilo? Dentro das unidades armazenadoras ou de recebimento, já usa-se um apoio de alguma inteligência artificial? Vislumbra-se em algum momento usar? Na verdade, assim, a gente já estamos entrando naquele processo da indústria 4.0, né? Então, alguns equipamentos a gente já fez alguns testes, na verdade, tem surgido muita coisa, né? Os últimos tempos aí Pro tem. bem ou pro mal, né? Isso que a gente fala. Então, estamos testando. A nova tecnologia estão vindo. Inclusive, que nem eu comentei, a unidade Boa Ventura já vai nascer com tudo que tem de melhor nesse sentido para aquela unidade. Então, a gente já investiu também na parte da automação, né? Antigamente tinha que ter alguém virando uma válvula para lá e para cá, e com isso a gente estava sujeito a erro humano, né? Pessoas Uhum. mandando produto para um determinado local sem dever. Então, isso aí a gente automatizou. Praticamente hoje todas as unidades já têm um caminho que percorre, já é automatizado. Então, tem a questão que eu estava comentando, termometria, né? Alguma coisa de leitura que a gente faz. Ou, por exemplo, a aeração para ligar com um determinado. É, quando eu pego lá para ter uma, um controle da aeração, onde eu quero manter a umidade desse grão, não quero perdendo, que tudo a gente fala, tem o padrão para se embarcar. Se eu pego e começo a aerar num momento incorreto, eu posso estar secando aquele produto. Com isso eu perco o financeiro. Então a gente deixa regulado lá para uma determinada temperatura e umidade relativa, aquele é o motor ligar automático. Então, assim, já tem muita coisa sendo utilizada e tem muita coisa por vir. Acho que tem muito a evoluir na parte de armazenagem de grãos. Uhum. Eu vejo que a gente hoje é uma referência, um benchmark, quando fala em classificação. O Adão, quando estava fazendo o início ali do fluxo, né, comentou do nosso aplicativo de classificação. Né, o nosso aplicativo de classificação ele foi desenvolvido pela Agrária e hoje ele é uma referência no ramo, né? A gente já teve várias visitas aí de outras empresas para entender como funciona e acharam muito válido, né?
Então, ele não necessariamente ainda está no nível de falarmos de inteligência artificial, mas ele está 100% integrado, né? Então, o aplicativo de classificação, desde o momento que coleta aquela amostra, ele gera uma etiqueta, essa etiqueta com QR Code, cada estação de trabalho com um tablet, o colaborador, ele, por exemplo, vai fazer a pesagem da impureza na análise da amostra. Ele não precisa mais anotar aquilo num formulário para depois passar para o sistema, para depois ir para o Romanei. Isso já acontece de maneira automática com o aplicativo, ele só lê aquele QR Code da amostra, seleciona qual a balança que está fazendo aquela leitura naquele momento, a balança já está conectada na rede, a balança manda a informação do peso, já faz a conversão e já entra. Então, aí você já elimina um monte de possibilidade de erro de digitação, erro de uma leitura incorreta e tudo mais. Então, isso, olhando a nível de tecnologia, já foi um grande salto, né, desenvolvido pela agrária, a questão do aplicativo, então a gente vê isso, e outras oportunidades que ainda a gente tem também de estar explorando dentro da unidade a parte de inteligência artificial. Até mesmo projetos aí que a gente já vem desenhando, protótipos, para pensar em avaliação de grão na fita transportadora, com câmera e uma inteligência por detrás olhando se tem uma contaminação, se não tem isso. A gente já vê que é algo que logo já vai ser possível de executar, né, através de inteligência artificial. Então vamos supor que hoje tenha que deixar um colaborador coletando amostra para identificar isso, uma possibilidade disso. A partir do momento que se tiver um dispositivo desse, a gente já vê que logo no futuro isso vai ser possível, né? Então é algo que a gente vê que está chegando, né? Somado à questão do 4.0, as outras bases que a gente vem estruturando. Por exemplo, a Unidade Guarapuava, nós apresentamos em parceria com o setor de manutenção um projeto de CCQ em que nós colocamos sensores de medição de silo instantâneo. Então, a partir do momento que começa a movimentar o silo, ele já manda um sinal e diz para nós quanto que tem de produto naquele silo e já pode parar a rota ou não. Isso era uma coisa que a gente ainda não tinha. Foi um projeto desse ano de CCQ que, inclusive, ficou em segundo lugar dentro da cooperativa, por conta dessa busca de inovação, busca de tecnologia. Então, isso daqui a pouco vai poder estar ligado a uma inteligência artificial, te mandando um relatório em tempo integral, da forma que você quer. Então, a gente vê que é possível e a gente tem oportunidade de avançar nisso daí. E que nem a gente fala, né? Desenvolvido aqui dentro de casa. Então, Sim. tecnologia nossa aí com o pessoal de automação das unidades aí, pessoal interno que desenvolveu esse equipamento. Então, isso que eu falo, a gente está pensando no dia a dia de facilitar a nossa vida. Claro. E outra coisa que a gente fala, quando a gente fala em mão de obra, né? O Marcelo comentou que a gente acabou efetivando. É um desafio que a gente tem hoje. Na verdade, ele é um trabalho que não tem final de semana. E o nosso ambiente, por mais que a gente tenta, a gente investe também em captação de pó, etc., ele é um ambiente que não é tão favorável assim. A gente pega hoje, se o cara for trabalhar num caixa do mercado, ou num túnel, ou talvez num rodo, bater o rodo de um caminhão, é claro que o cara vai preferir trabalhar no mercado, né? Então, daqui a um tempo, talvez nem mão de obra não tenha para esse setor nosso. Então, esse desafio a gente tem também, está investindo, automatizando as filiais para que possa estar podendo receber produto e beneficiando. Eu queria fazer amarrar um ponto, porque às vezes a gente está falando aqui e a gente está. Quem é daqui conhece muito bem, já sabe, né? Conhece muito bem, não, mas consegue ter uma visualização, né? Mas eu queria que a gente tenha ali, então, Pinhão para Vitória. A gente tá falando de uma distância de 20, 30 quilômetros entre as duas, né? Aí Vitória para Guarapuava também mais 20 e 30, né? Então, assim, só para o pessoal que está escutando de fora, para eles entenderem essas distâncias, né? Porque às vezes fala, não, uma Pinhão, mas será que o Pinhão fica lá no Piauí e Guarapuava fica no Paraná, né? O que é, né? Então, só para o pessoal entender. Mas eu achei bem legal essa questão que vocês estavam colocando é, da, das inovações, porque eu acho que amarra muito bem o que você falou, Adão. A pessoa que está trabalhando, ela não, poxa, né, é um ambiente um pouco mais desafiador de estar trabalhando ali. Se eu tenho inovação que eu consigo dar um conforto para essa pessoa trabalhar mais tranquilo, você consegue captar mais gente também para trabalhar, né? Então é uma via que se retroalimenta, né? Com certeza, que nem a gente falou aí, ó. Temos novos projetos, né, que a galera está estudando aí também, que também vai envolver mais pessoas. Então, assim, acho que é um desafio que a gente tem, né? Para tocar qualquer negócio Qualquer hoje. negócio. Mão de obra hoje especializada tá difícil.
Ô Adão, você que tem talvez aí os números mais fáceis na cabeça, de tudo que a agrária produz, o que que a gente consome aqui mesmo e o que que, né, o que que vai para fora? Então vamos lá, hoje a gente, o que produz de cevada e trigo é 100% consumido dentro de casa. 100% fica aqui. Inclusive temos que trazer de fora para complementar, para atingir os volumes, né? Uhum. E soja seria 30% do volume aproximadamente, que é o que a gente recebe direto da unidade de Guarapuava. E quando a gente fala em milho, é consumido aproximadamente 23%, sendo no grits e flakes e também na fábrica de ração. Ah, tanto ração quanto Grits Flakes ali também dá uma divididinha ali. Então. Isso, então é mais ou menos isso aí. E com tendência de aumentar com os projetos novos aí, né? Ah, é. Aumentar o consumo aí, vamos Claro. industrializar mais. A gente sempre comenta quando recebe visita, né? É uma cooperativa muito verticalizada, né? Não é só produzir o milho, não é só produzir a cevada, não é só produzir soja, é todos os subprodutos, os produtos que são oriundos, é bem verticalizada a produção. E a grande crítica que se faz, né, no setor agrário do Brasil como um todo, né, de que o Brasil é um grande exportador de commodity, e a agrária está mostrando o contrário, né? Poxa, se 50% do que produz fica aqui, é beneficiado aqui, vira produto aqui, isso está gerando renda aqui para o Brasil, né? Então, não, obviamente, a hora que vende uma commodity vai gerar renda, mas se você puder agregar valor nesse Você agrega produto, valor, né? Claro. então acho que é uma baita de uma estratégia que a agrária tem feito com uma agroindústria que é, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Muito bom, meu amigo. Feito? Mais um grande episódio, né? Pessoal, é mais um episódio. Acho que deu para conversar bastante, mas se vocês quiserem fazer alguma consideração final pra gente amarrar e finalizar esse. Acho que é só agradecer mesmo o espaço que você Legal. deu, né? A gente fala, armazenagem de grãos, ela é um setor que a gente fala, às vezes o pessoal nem sabe o quanto de trabalho que a gente tem, Uhum. Sim. o quão difícil é manter a qualidade do produto, né? Então, esse espaço, quando abre, a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais, que eu sou suspeito de falar, né? São 23 anos, uma profissão que eu defendo desde sempre, mas eu acho que assim, acho que o pessoal tem que começar a valorizar mais o trabalho, porque assim, ó, eu sou sincero em falar, hoje a geração mais nova não está gostando muito de trabalhar final de semana, essa loucura que é uma safra. Às vezes você fica lá 12, 15, 18 horas dentro de uma unidade recebendo produto. Então, realmente, assim, eu acho que fica aí o convite para quem tem curiosidade, quem tem vontade de querer seguir essa profissão. A gente está aqui, estamos precisando de gente boa para ensinar, que nós estamos chegando numa certa idade aí, precisamos pôr gente no nosso lugar, né? Tá certo. Da minha parte também, só agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa rotina que às vezes a gente nem tem rotina, né? Mas falar com essas palavras aí, pensando em safra e tudo. Agradecer também aos nossos parceiros internos, né, que fazem com que a gente consiga chegar nesses números e atender. Por exemplo, nós temos qualidade assegurada, manutenção, logística, nós temos todas as outras áreas de apoio de dentro da agrária, nós temos as indústrias que nós atendemos também. Então, fazer um agradecimento de maneira geral a essas áreas, a essas pessoas, ao pessoal da nossa gerência, né, Adão? Se Isso. pegar nossas unidades, a toda a equipe, então isso a gente tem que agradecer muito, porque quando a gente começa a olhar e falar dos números, é muita coisa que a gente não faz sozinho. Então, agradecer basicamente a nossa equipe como um todo, os colaboradores que estão por detrás de tudo isso que a gente falou de número. Acho que isso é extremamente importante, criar esse momento de agradecimento, e é isso aí, a gente está aí. Agradecer também aos cooperados, né, que confiam no trabalho que a gente vem fazendo e no que a gente vem desenhando para os próximos anos e safra também. Basicamente nesse sentido, e vamos aí para as próximas. Legal. E assim Viu vai que não ser. foi a tua escolha do Marcelo, né? Ele lembrou de agradecer a todo mundo. Realmente assim, ó, a gente depende das parcerias. Desde vocês que estão na FAPA ali, fazendo o início na pesquisa, né? Aos agrônomos que dão assistência a campo, pessoal do comercial. Não é fácil também comercializar todo esse volume de produto da agrária, né? Então, a logística que transporta, né? O pessoal administrativo, quando a gente fala de faturamento, nota fiscal, valores, né? Que a gente fala, qual o preço de um estoque desse hoje. Então, é uma cadeia. Então, assim, a gente quer agradecer realmente os colegas, porque assim, o clima aqui dentro da agrária é muito agradável, né? Existe uma parceria entre setores e com certeza agregando valor à cooperativa e aos cooperados. Obrigado pelo convite e precisando, pode contar com a gente sempre. Ah, você sabe que aqui no vamos Fapa precisar, Podcast é sempre assim. A gente termina um episódio já que não começar outro já, né? Então, a gente
Já é o nosso jargão aqui, né? É Vocês praxe. voltam numa próxima. Isso com certeza. Obrigado pelo convite. É que nem eu falei para você, acho que tem assunto para isso. Sementes, né? Sementes acho que tem que ser um capítulo à parte, É. porque envolve muito mais Vai, detalhe. vamos ter que conversar sobre sementes, sim. Com certeza. Tá bom, gente. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio nosso. Esse é o fim da primeira temporada nossa. Eu vou perguntar a Fabiano aqui se vai ter a segunda temporada, porque ele é o cara que organiza essas coisas aí. Então vamos ver o que ele vai falar aí. Ô, meu amigo, para quem quiser saber se vai ter outra temporada ou não, vai ter que continuar nos acompanhando nas redes sociais, que pode ser que tenha novidades, né? Pode ser que tenha novidades ou pode ser que não. Pode ser que sim, então, pode ser que não. Mas vai ter que acompanhar para Vai ter saber. que acompanhar para saber. Pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa nas publicações dos episódios aí. Talvez, não quero prometer, mas talvez vai ter um crossover. Um negócio assim, como que é? Mas isso aí. Eu nem tenho roupa para falar isso que você tá falando, mas vai ter um negócio assim. Vocês fiquem por dentro aí, acompanhando as redes, que a gente vai avisando por lá. E se tudo der certo, em breve nós estamos enchendo o saco de novo. De volta outra vez, né? De Tudo volta de novo. outra vez. Então, e também se for finalizar, nós voltamos aqui, gente, acabou mesmo, infelizmente ou felizmente, né? Exatamente. E a gente volta aqui para falar, tá certo? Agradeço demais. Último abraço aí da temporada, para quem quiser mandar. Eu vou mandar um abraço coletivo, então, para todos que acreditaram no projeto desde o início, né? Então, não vou nomear ninguém para não ser injusto, mas nós tivemos apoio de todas as áreas dentro do cooperativo, né? Não à toa nós conversamos com pessoas da FAPA, do comercial, conversamos com unidades armazenadoras, nutrição animal e tantas outras que temos espaço ainda para conversar. Então, um abraço para todos que estiveram conosco, acreditaram no projeto e seguem acreditando. Então, esse abraço vai para todas essas pessoas. Boa. E obrigado, meu amigo, pela parceria. Tamo junto. Vamos dando murro em ponta de faca junto aí. Assim seguimos. Então tá, pessoal, até mais e fiquem de olho aí que com muita fé vem novidades aí. Pessoal, um abraço. Haverá sinais. Haverá sinais.